Gênese no lar, Evangelho no coração. 12 de junho, sexta-feira do ano de 2020. Que Deus nos abençoe em mais esse momento em que procuramos silenciar as vozes interiores para ouvir a mensagem reveladora, consoladora e definidora quanto às nossas tarefas diante de uma nova oportunidade, de um novo dia. Que os benfeitores estejam conosco, espíritos amigos, e que Jesus, o amigo dos amigos de todas as horas, esteja mais uma vez nos envolvendo. O tema de hoje: amai muito. Lembro que nas sextas-feiras tenho trabalhado com as sugestões livres dos amigos e nos foi sugerido que hoje pudéssemos consagrar as reflexões em torno do amor. Uma vez que entre os homens foi definido no calendário o Dia dos Namorados. Então nada mais aprazível, sugestivo, que a gente reflita sobre o amor, à luz da filosofia moral espírita, tendo em Jesus a nossa referência máxima deste sentimento sagrado, que nos irmana e que nos liberta. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo. Antes de iniciar a leitura, convido os amigos a refletir no desenvolvimento dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai apresentando para nós os aspectos da lei, da multiplicidade dos fenômenos, dos mundos, da presença de Jesus como mestre, daquele movimento do consolo, do atendimento às mazelas, até ele atinge o clímax da misericórdia, para na sequência abrir os painéis do amor e chegar praticamente na metade da obra, nos convidando a refletir num dos pilares do Espiritismo, que é a caridade. Então, o amor prepara, o amor fundamenta, o amor inspira, justifica e autoriza todos os movimentos da caridade. Então nós vamos trazer o espírito benfeitor de Sanson numa mensagem na Sociedade Espírita de Paris de 1863. E vamos ler então esta mensagem, que é o número que está inserido então no tópico 10º. Vamos ler. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis
de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvida em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, há de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que vos correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes, sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo, sem terdes dirigido a Deus o vosso pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou. Porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho, revolucionará. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias do progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo.
por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amado. Fiz a minha rogativa matinal e pedi ao alto que me trouxesse lucidez e sabedoria dentro dos meus limites para poder dialogar com vocês nessa manhã, procurando apagar os meus interesses, de sorte que o instrumento se tornasse dócil. E então, eu fiquei pensando, Dia dos Namorados. Quantos casais nos territórios em que se reflete sobre essa data se motivam em busca do fortalecimento de suas ligações. Naturalmente, nós esbarramos no mundo ocidental com aqueles movimentos do interesse imediatista do comércio. E também por expressões superficiais que definiram um coração que hoje se projeta muito mais para o campo das emoções e das paixões do que efetivamente poderíamos usar a chave para interpretar o símbolo que enseja. E, naturalmente, quando desfraldamos a bandeira do amar ao próximo, que foi revelado de uma forma poética e com tanta qualidade por Jesus na sua passagem, inclusive, vale lembrar das suas expressões como leis e profetas se resumem no amar a Deus, ao próximo, a si. E depois de perpassar tantos ensinamentos ao nível filosófico e prático, nos dos últimos momentos com os discípulos, ele resume tudo que ele ensinou num novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós podemos separar o amor filosófico das relações que tendem a perpassar paixões, interesses, o sexo e etc. Essa divisão, ela é fomentada pelo egoísmo e, naturalmente, pela ilusão. Porque o assunto é um só. Então, quando nós perpassamos as escrituras, as tradições, nós vamos verificar o amor como centro,
o fulcro irradiador de todas as propostas divinas. Mas vale lembrar que o coração que foi escolhido hoje como expressão de emoções, na verdade, no mundo antigo, ele representava o fulcro irradiador do divino, seja no universo, na expressão do próprio amor de Deus, como do que parte do coração de todos os seres. Nós vamos nos deparar com um texto anterior, nesse mesmo capítulo, tratando o amor como uma chama sagrada. Então, ele precisa de ser acionado para que essa chama, que se torna aquele ponto de projeção de energia, de calor, de fomentação na nossa intimidade, possa motivar o desenvolvimento do conhecimento, da sabedoria e da intuição. E aí nós vamos ainda lembrar que, sob o ponto de vista filosófico, o aprendiz que descobre e se envolve com esta chama sagrada, ele vai descobrindo que amar de verdade começa pelo aprimoramento pessoal. Porque se não despertarmos a consciência, no sentido de compreender os valores, a importância de nos aperfeiçoar quanto humanidade, jamais iremos amar no seu sentido puro da expressão. Porque à medida em que vamos percebendo que precisamos nos despojar do que não serve, deixar pelo caminho máscaras, trabalhar para desarticular o interesse pessoal do egoísmo, do orgulho, da vaidade, o nosso amor será fraturado, conspurcado. Porque ao manifestá-lo, nós vamos naturalmente junto trazer imperfeições e deformações. Complexo falar do assunto. Porque o amor, ele é a chama, portanto, que acionada com a boa vontade, que vai fazer com que os nossos potenciais se desdobrem, se desenvolvam. Então eu não posso tratar o amor com a responsabilidade que um manancial espírita abre para nós, apenas sob o ponto de vista de um coraçãozinho que vai impulsionar a entrega de uma rosa, que vai criar todo um clima romântico, embora sabendo ser importante, ter a ver com o mecanismo das relações. Fogo sagrado. Ele acionado vai impulsionar a prática da caridade, da humildade, da paciência, do devotamento, da abnegação, da resignação, do sacrifício. Todas virtudes filhas do amor. Que extraordinário Fénelon dizendo para nós. O amor é que dá força, portanto, para que a gente busque a sabedoria, para enfrentar todos os lances da vida.
e nos dar motivação para superar as dificuldades naturais das relações. Quando ele desperta e verdadeiramente nos impulsiona em busca da felicidade, ele também dialoga com a necessidade de trazer para perto aqueles corações afins e darmos tudo o que pudermos para que eles também descubram esse manancial, o despertar consciencial, que passa pelo consolo, pela presença, pela alegria, pelo companheirismo, pelo romantismo, como falamos, pela paciência, pelo perdão. Porque são etapas que cada um de nós necessitamos vencer na nossa evolução, e quando envolvidos por este sentimento sagrado que parte de almas que amam verdadeiramente, por certo nos fortalecemos para seguir adiante. Então há uma reciprocidade. Falamos ontem sobre a amizade, porque o amor é que sustenta as amizades. E eu agora vou trazer esse mesmo pensamento para as relações amorosas. Eu citei Cícero, trago ele de volta. Que a verdadeira amizade é a união das virtudes dos seres. O relacionamento em que os seres colocam à mesa virtudes e princípios para que haja um casamento, um comprometimento com potencializar estas virtudes ainda mais, nós podemos dizer que é uma relação pautada no amor. Quando numa relação de amigos, os seres se reúnem em torno das imperfeições, isto não é amizade. Isto é cumplicidade. Da mesma forma, traduzindo para a relação a dois, casal, intimidades, na verdade, o propósito é unir conquistas, vitórias íntimas, virtudes, os princípios morais, para que os dois possam caminhar à frente. Se não for assim, a história é a mesma. É um casal de cúmplices. E, naturalmente, o prazo de validade, ele se encerra a um determinado momento. O nosso coração se enternece quando recebemos uma rosa. Aliás, as flores falam tanto deste sentimento sagrado, e não é à toa, que os espíritos amigos distribuem rosas nas atividades de beneficência, de benevolência, terapêuticas, do bem, porque precisamos do estímulo, precisamos das trocas, respeitosas, igualitárias, e que fomentam liberdade, para que a gente entre na era do espírito reposicionados no sentido de fazer com que o amor seja a força motriz. Nós temos na nossa desenvoltura dois caminhos a seguir, que até então poderiam estar separados. O querer saber. O querer saber sem o querer amar, ele é capenga. E o querer amar sem o querer saber,
ele vai ser ainda infantilizado. Parece estranho falar de amor e sabedoria, porque a gente tende a falar do amor apenas como aquele sentimento que impulsiona, que acaricia, que luariza, que fertiliza. Mas as asas precisam de auxiliar o pássaro a voar. Precisamos de trabalhar as duas. E vai ainda o ingrediente que talvez seja a cereja do bolo. Jesus é considerado o noivo da humanidade pelos teólogos, por conta daquela frase que ele endereça para João Batista. E João Batista, que é a razão que compreende sentindo, diz assim, que ele era apenas o amigo do noivo. O amigo não pode ficar sempre, mas o noivo vem para o casamento. O casamento definitivo do ser consigo, com Deus e com o próximo. Distribuamos rosas, sejamos românticos, porque essa palavra ela está perdendo sentido nos dias que seguem, aonde o utilitarismo coloca na banca para venda os sentimentos mais nobres. Essa geração que está chegando da tecnologia, da informação, da pouca relação olho no olho, ela precisa ser incentivada para voltar no tempo, usando a chave que o mundo moderno oferece com o espiritismo, sob o aspecto da filosofia moderna, do espiritualismo dos novos tempos, serem convidadas todas as pessoas para acender essa chama sagrada, não sobre o ponto de vista superficial, mas deixar que brote ou que irradie flor, chama, ou que jorre como manancial de dentro do coração o amor. Sem amor, a vida perde totalmente o sentido. Reflitamos, queridos amigos, pois hoje é uma data muito especial para sentirmos a presença de Deus na nossa intimidade. O amor, milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais do homem. É tão bom estar sentindo o amor à nossa volta, quando acolhidos por corações que nos ajudam na jornada. Porque, na verdade, é um movimento que tem uma repercussão acionando a nossa memória e a gente se regozija porque, mesmo sem saber o que, como, quando, volta ao nosso passado de momentos felizes. Recordar é viver. E nem sempre temos condições ou capacidade de trazer memórias benditas. Mas o amor consegue isso. Porque o amor
ele promove ressonâncias. Então, uma manifestação divina, pura, nobre, de um coração, endereçando para nós, vai, por certo, despertar o nosso lado mais importante, a culminância de conquistas. Por isso que o amor dialoga com a sensibilidade e com a virtude. Ao sentir, intercambiando com uma rosa, brota o sentimento do amor, que é sagrado. Você já se deparou, se percebendo, olhar nos olhos de um animal que te observa, por exemplo, expectante para ganhar um alimento ou um carinho? Aquele momento ele se torna único. Quando a nossa alma procura integrar com a natureza que se expressa expectante. Da mesma forma, a troca de olhares sinceros e amorosos entre dois seres faz surgir o amor espontâneo, natural e bendito, desvestido de qualquer interesse. Eu não falo de sensualidade, mas o amor gentil, puro, faz com que a sensualidade surja. Ou seja, por consequência, e não como a ausência de sabedoria enseja a busca do sexo objeto, e que muitas vezes é tratado como amor. Fazer amor. Não se faz amor. Amor surge por conquistas interiores. O assunto abre possibilidades, e falar do Espírito, o papo sempre é eterno. Que o dia dos namorados, na verdade, se torne dia dos noivos, no seu sentido de casarmos com a vida. O consórcio bendito com a evolução, que equilibra na balança a justiça, o amor, respaldado pela ciência do bem viver. É um milagre, a colheita. Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, na lição 29, que é um poema tão especial, que nós vamos trazer como notas para abrir o nosso dia e interrompermos o nosso encontro. Através das mãos bondosas de Chico, ela escreveu assim: se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem lembrando tempestade, se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir, se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forma da injúria que atraiçoa,
e trabalha sem mágoa e ajuda sem tristezas, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para o auxílio a quem chora, o socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Só assim podemos sentir alegria na própria dor. Pois o amor é que dá sentido à vida. E compreendendo, só nos resta o clamor: Senhor, não nos deixe seguir o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos, Senhor, do pó da indiferença. Gênese no lar. De Minas para o coração. O Evangelho do Redentor. Ave Cristo. Tenhamos todos um bom dia. Um dia de paz.